Olá, pessoal. Então, tem muita informação confusa e conturbada, enfim, a gente não sabe em que dados podemos confiar, se os dados do governo são verdadeiros, se a atribuição da causa é realmente do coronavírus e tal. Bom, então deixa eu explicar a visualização e análise que eu fiz para ajudar a entender o que está realmente acontecendo. Então, desculpa que tem muita informação, mas ela foi bem trabalhada. Então, essa linha laranja aqui é o número de mortes por dia que teve no ano passado, em 2019. Os dados são enviados pelos cartórios. É, e aqui em azul são os mesmos dados, só que em 2020. Então, mesmo dia contra o mesmo dia. Esse espaço aqui é a demora em que os cartórios têm, enfim, até entre a pessoa morrer, a família enfim, comunicar o óbito, os cartórios subirem no sistema e depois num sistema central, leva alguns dias, de modo que esses números ficam um tanto quanto errados durante esse período. Mas já dá para ver aqui no finalzinho de abril, esses dados vão até dia 25 de abril, que já estava morrendo significativamente mais gente do que vinha morrendo no ano anterior. Claro, tem muita variação, tem um dia que tem mais acidente de trânsito, e aqui são todas as mortes, não só por coronavírus. Então, morte, assassinato, acidente doméstico, acidente de trânsito, todas as doenças, câncer, enfim, tá tudo aí, não faz distinção. Então, se o coronavírus tá matando mais gente, tem que morrer mais gente efetivamente do que vinha morrendo. E aqui dá para ver que começa e a gente não tem esses dados aqui. À medida que os dias forem passando, a gente vai ter. Aqui embaixo, a gente tem dois dados que ajudam a entender. Então, o primeiro, essa linha azul aqui também, é a soma e a subtração de tudo que morreu a mais em 2020 que 2019. Tá vendo? Aqui tem um momento que 2019 morreu mais gente, então ele vai para baixo e tal, mas aqui ele começa a disparar e no dia 25 de abril já foram comunicados o óbito de 5.141 pessoas a mais do que o ano anterior, do que 2019. E esse roxinho aqui são os casos oficiais de morte por coronavírus que o Ministério da Saúde divulga todo dia por volta das 19 horas e que a gente tem a informação mais atualizada. Ela é contestada, enfim, pode ser que tenha pessoas que morreram por coronavírus sem o diagnóstico, pessoas que estão aí, enfim. Exatamente por causa dessa dificuldade que eu resolvi fazer essa visualização. Mas a gente tem esses números e dá para ver que o excesso de morte tende a crescer bem mais olhando para isso. Eu fiz uma tentativa, enfim, de analisar o pior cenário, que seria pegar essa diferença aqui, a gente sabe esses números que estão comunicando que são as mortes só de coronavírus, e somar eles no excesso de mortes. Então ele viria aqui. Então, por exemplo, ontem morreram 881 pessoas a mais do que ano passado. Então, tipo, 3.200 aqui mais 881 dá 4.000 pessoas. Então, só que esse é o pior cenário, porque em teoria tem o aumento de mortes por coronavírus, mas ele pode vir acompanhado de reduções em outras causas. Por exemplo, menos gente está morrendo de acidente de trânsito, dado que tem menos pessoas na rua. Então, esse número se tudo o que morreu ano passado continuar e somente somar coronavírus. Por isso que eu botei aqui projeção do pior cenário. É possível que a gente tenha aumentos um pouco menores do que aqui, mas parece que o coronavírus tem realmente algum efeito, está matando pessoas a mais do que... Todo ano tem uma gripe, dá pra ver aqui, ó, que no inverno morre-se mais pessoas por outros tipos de vírus, né? Não só por... Acho que nem tinha o coronavírus aqui nessa época, mas enfim, a gente provavelmente também vai ter essa escalada, mas algumas pessoas que morreriam de outros tipos de gripe esse ano podem morrer de coronavírus. Enfim, o ideal é a gente continuar acompanhando esse número à medida que ele vai
vai vindo e eu imagino que as restrições econômicas a abertura tal se dará quando as mortes do ano atual estiverem em linhas com a morte dos anos anteriores, ou seja, não tem mais, se não está morrendo mais gente, não teria muito por que fazer, mas enfim, são sempre discussões muito complexas e elas acabam ficando meio partidárias e emocionais. Eu tentei só mostrar os dados, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, eu espero continuar atualizando isso nos próximos dias. Abraço aí. Siga no Twitter caso vocês queiram ver updates que possam vir a acontecer. Abraço.